Queridos, é uma satisfação, é um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, amado. Amém. Está na bênção. É muito prazeroso estarmos aqui, servir ao Senhor, caminharmos juntos, né? Como o amado acabou de falar aqui, tem pouco tempo que a gente está caminhando junto, tem pouco tempo que nós nos conhecemos, e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio, né? Não pela nossa capacidade, é porque o nosso Deus é um Deus grandão, nosso Deus é um Deus maravilhoso, nosso Deus é um Deus poderoso, que é capaz de agir, de transformar, e todas as coisas estão no controle dele. Nada sai da mão do Senhor, do direcionamento do Senhor, né? Estávamos conversando com o Guilherme. Não, pastor, tem alguém aí que você pode fazer o louvor? Porque o amado nosso aqui está com dengue. Irmãos, um mosquitinho fazer mal para um daquele tamanho, que é isso, né? Misericórdia. Eu tive dengue hemorrágica em janeiro, fiquei 3 dias internado. Mas esse mosquitinho está brincando, não está brincando. O nosso líder de homens, que é o Zé Maria, não está aqui porque ele está com dengue. O Júlio, que é o nosso segundo líder de homens, não está aqui porque a esposa dele está com dengue, está tomando conta da sua casa. Irmãos, eu tenho lá mais ou menos 10 pessoas na igreja de feira. Uns, o médico ainda não falou que é dengue, mas não é uma virose, a gente sabe que daqui a pouco está com coceira. E tem aparecido alguns também que é zika, né? Ou de chikungunya. A mãe do Gabriel que estava tomando, o Gabriel não estava bem, ele era dúvida, até ontem se viria ou não. Eu falei, irmão, você confirma, querido, que eu vou dar minha palavra lá, e glória a Deus, Gabriel, que você está aí, né, sendo restabelecido, glória a Deus. Queridos, eu queria iniciar, né, eu sei que nós já oramos, estamos aqui gostosos, mas queridos, eu queria realmente que nós, quando homens, nos posicionássemos e orássemos pela nossa casa, para termos essa proteção, porque se você está aqui, aprove a Deus estar bem em casa, para que Deus realmente guarde lá, que nada, né, no nosso arraial, no nosso povo venha, né, nos atacar. Então eu queria convidar você a ficar de pé, vamos orar mais uma vez. Eu queria que você colocasse essa situação, né? Eu vejo que começou muito forte em Betim em relação a dengue, e isso tem crescido, infelizmente. Nós queremos que as coisas do Senhor cresçam na nossa vida, não a enfermidade, né? O nosso culto de quinta-feira passada foi uma baixa terrível. Cadê fulano? Está doente, ciclano está doente, Beltrano está doente. Eu falei, misericórdia, cadê o povo? Né? Então o inimigo não está brincando, e esse mosquitinho também não está brincando. Vamos orar. Pai, Deus, nós queremos apresentar a nossa família diante do Senhor. Pai, nós queremos apresentar o nosso povo diante do Senhor. Pai, queremos repreender toda a enfermidade, todo o mal, todo o levante do inimigo contra a nossa família, contra a nossa casa, contra o nosso povo. Pai, pedimos ao Senhor a tua cobertura. Pai, pedimos ao Senhor, Pai, que o teu sangue venha, Deus, sobre os umbrais, nos corações, na vida dos nossos queridos. Pai, guarda as nossas vidas. Pai, livra-nos de todo mal. Pai, guarda, Deus, a nossa casa, guarda os nossos familiares, guarda os nossos queridos. Cubra-nos, ó Pai, com o teu sangue. Pai, que nada impeça o teu povo de estar na tua presença, que nada impeça o teu povo de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, muito maior é o nosso Deus. Deus colocou uma mensagem no meu coração essa noite para nós, que ela fala para mim também, é claro, né? Pode sentar, queridos. Deus trouxe uma palavra no nosso culto passado sobre Jefité, que são vitórias frustradas. Não sei dos irmãos que vão se lembrar, mas a gente precisa tomar cuidado, porque nós saímos na batalha, nós lutamos, pelejamos as nossas guerras, e temos que tomar cuidado para a gente não ser atacado na retaguarda. Quando a gente chega em casa, a gente tem surpresa. E eu queria compartilhar uma mensagem hoje diferente, também no Antigo Testamento.
eu queria falar um pouco de Ezequias. Ezequias, um grande rei, um homem muito temente a Deus. Ezequias significa fortalecido no Senhor, e eu creio que o Senhor irá nos fortalecer essa noite, que nós possamos aqui aprender um pouco com Ezequias, que nós possamos realmente nos posicionar como Ezequias, seja no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 18. 2 Reis 18, versículo 1. Amém? No terceiro ano de Ezequias, só um minuto, irmãos, cozinhando também, papai. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, entre os que foram antes dele. Ele se chegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos do Senhor que tinha dado a Moisés, e o Senhor foi com ele para onde quer que saísse, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, sabemos que a tua palavra é a verdade, sabemos que a tua palavra é suficiente. Pai, que a tua palavra, Deus, seja pregada, ministrada, que a tua palavra encontre espaço nos nossos corações, e nada impeça o teu povo de receber do Senhor o maná, o pão desse dia. Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, Ezequias era um homem que era um homem perfeito, alguém que o Senhor fala aqui dele, que não haveria alguém como ele. Era um cara fantástico, um cara que destruiu a religiosidade no seu tempo. Que isso é? Veja que lá atrás havia sido criada uma serpente por Moisés com um propósito para aquela caminhada do êxodo no deserto. Havia uma orientação para aquele tempo, e já haviam passado o tempo, e as pessoas estavam agindo de maneira equivocada. Muitas pessoas vivem na igreja hoje e não entendem que o evangelho é o mesmo, mas as pessoas mudam. As coisas do nosso meio precisam ser entendidas, compreendidas. A verdade do evangelho não muda, a palavra não muda, e não vai ser nós que vamos mudar, mas a verdade é que as nossas vidas passam por transformação, por crescimento, por transformação. Nós precisamos entender a verdade, se esmerar em entender essa verdade, para que a gente não viva de uma maneira religiosa confundido. Alguém que não cresce é alguém que não está observando o que o Senhor verdadeiramente quer. Não é mais o tempo de adorar a estátua que Moisés havia criado. Veja que é interessante que o texto fala que Ezequias guardava todos os ensinamentos que Moisés havia estabelecido no Senhor. Mas o mesmo texto fala, e ele destruiu a serpente que Moisés havia criado, porque o povo estava
de uma maneira equivocada, servindo a outros deuses. Querido, a nossa jornada, a nossa caminhada cristã, fala de uma renovação da nossa mente, de um culto racional. Um culto racional. Nosso culto é espiritual, claro, mas nós precisamos ter razão por que fazemos as coisas. Aquele povo não tinha razão mais, a não ser pecado. A não ser pecado. Isso é só uma condição, mas a verdade aqui estabelecida: Ezequias era um homem perfeito, rompeu com a religiosidade, Deus era com ele, ele era padrão, exemplo no seu meio, nos seus dias, né? Alguém que experimentou muitas coisas no Senhor. Quando vamos caminhando aí, vemos que é uma pessoa, né, que escolheu servir ao Senhor, caminhou com o Senhor. Tudo isso é muito bonito, né? Ser uma boa pessoa, ser uma pessoa fiel ao Senhor, tudo isso é muito bonito. Mas o sol e a lua é para todos. Estarmos no Senhor, mas vencermos cada batalha, isso aí é individual nosso de cada dia. O Senhor é conosco, o Senhor não nos abandona. Mas veja que no contexto, quando você caminha aí no capítulo 18 e vai caminhando, você vai ver que a vida de Ezequias não foi flores, não foi festa, não foi um reinado que viveu de uma maneira e gozou só de alegria e de descanso. Houve perseguição, houve batalhas. A nossa vida, ela é repleta disso. Cada um de nós aqui vivemos o nosso desafio. Queridos, os desafios, eles vêm na nossa vida para nos fazer crescer. Os desafios vêm na nossa vida para que haja posicionamento, nos estabelecermos como aquilo que o Senhor nos confiou, como homens. E o Senhor realmente espera que nós, homens, nos posicionemos nele. Alguém que escolhe servir ao Senhor, que escolhe caminhar no Senhor, que escolhe depender dele. Ezequias é essa pessoa que, embora seja uma pessoa, né, no Senhor, viveu as suas batalhas, viveu as suas afrontas. Quando você vai caminhando em 1 Reis 18, 19, eu não li todo o texto, né? O texto fala aí: que confiança é essa que você se apoia? Há um contexto aqui que eu não vou querer entrar nele, porque senão a gente estende muito, mas se a gente fizer a leitura do texto, havia uma condição, né? O reino de Judá, que Ezequias era rei, estava sitiada, cercada, né? E o rei da Síria ameaçando, afrontando o rei Ezequias. E foram várias as condições, né? Se você comparar, será que alguém não fala assim para você? Você está aí acreditando que o seu Deus vai te guardar? Que o seu Deus vai ser com você? Que é isso? Nós escutamos isso de várias maneiras. No nosso dia, será que aquela porta de emprego vai abrir? Será que as coisas vão acontecer como nós esperamos, estamos buscando? Nós vivemos isso todo dia. Em 1 Reis 18, 29, se Deus não te livrará, olha aí para você, 18, 29, se você está com a Bíblia aberta, aí está fácil. Assim diz o rei: não vos enganes, Ezequias, ele não vos poderá livrar da minha mão. O seu Deus não vai livrar da minha mão. Olha a afronta, veja como somos afrontados também. 19:11, caminha um pouquinho aí. Certamente já tem ouvido o que os reis da Síria fizeram a toda a terra, destruindo totalmente, e tu te livrarias? Queridos, o rei da Síria já havia tomado as 10 tribos do norte e marchava também para Jerusalém. Havia uma condição de medo, de angústia naquele tempo. Vários reinos já haviam caído, várias conquistas o rei da Síria já tinha,
E quando nós vemos aí, nós tivemos a afronta, 19:14. Recebendo Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo, subiu à casa do Senhor e a estendeu. Além das afrontas diretas, o reino da Síria, o rei da Síria, ficava mandando cartas: é hoje que eu vou te atacar, é hoje que você perde seu emprego, é hoje que eu termino com o seu casamento. Sabe aquelas mensagens que vão te chegando? Olha, essa igreja não vai crescer, olha, aqui não vai dar nada, olha, você é um decepcionado, você é um frustrado. Seja qual for a sua área, seja qual for o seu ministério, queridos, o inimigo ele se levanta e vem nos afrontar. A estratégia da Síria é realmente nos combater, vem com blefe e intimidação. E nós estamos vivendo esses dias, lutando, fazendo ao máximo para permanecermos em pé. Nós precisamos aprender um pouco com Ezequias. Ezequias estava ali cercado, o povo, por ele ser líder, era cobrado dele: e agora, o que a gente vai fazer? Como é que nós vamos sair dessa? Como é que tudo agora vai mudar em nosso favor? Como é que as coisas vão ser estabelecidas? Você que é líder, nos dê uma direção. Nós que somos homens dentro de casa, líder da nossa casa, quando estamos ali numa situação de desemprego, de falta, e aí, pai, o que você vai fazer aqui em casa agora? Tem água, tem luz, tem compra, tem escola, tem uma série de coisas para fazer. Nós somos afrontados, a nossa luta é grande. Nós precisamos aprender. Em 1 Reis 19, olha o que Ezequias fez. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Alguns escolhem ver o jogo do Cruzeiro. Queridos, nada contra, como o Amado falou, que nada contra. Veja que quando nós lemos em 1 Reis 18, Ezequias escolheu no seu coração seguir, servir e permanecer no Senhor. Isso é uma definição pessoal. Nós escolhemos permanecer no Senhor. E aí veja que quando ele fica sabendo das afrontas, do levante, da guerra que está para acontecer, Ezequias vai ao Senhor, se prostra, se humilha: Senhor, estou aqui na tua casa, Senhor, age em favor de nós. Nós precisamos ir ao Senhor, precisamos nos humilhar, nos santificar, reconhecer que dependemos dEle. Nós não somos ninguém, queridos, somos totalmente dependentes do Senhor, totalmente. 1 Reis 19:6, Isaías lhe disse: assim dirás a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemam. Querido, não tema, não se curve, não tenha medo da falácia do inimigo contra as nossas vidas. Se posicione, reconheça, vá para o Senhor, dependa dEle, que Ele vai dar o escape. A provisão vem dEle, a direção vem dEle. Amém, irmãos? Amém. Em 1 Reis 19:14, recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-a, subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. Apresenta diante do Senhor as suas afrontas, apresenta diante do Senhor as suas lutas, apresenta diante do Senhor, coloca isso diante do Senhor. No 15, e orou, Ezequias orou perante o Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, do mesmo
só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Reconheça quem é o seu Deus. Reconheça, quando o problema vem, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos nos firmar no Senhor, reconhecer que Ele é o Deus poderoso. Nós precisamos nos posicionarmos nele. Verso 16: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Querido, quando nós somos servos do Senhor e o inimigo se levanta contra você, ele não levanta contra você, ele levanta contra o seu Deus. Ele levanta contra o seu Deus. Nós precisamos estar nele, firmar nele, nos posicionar nele e tomar posse dessa palavra. Você está afrontando meu Deus há de suprir, há de cuidar da minha casa, há de cuidar da minha família, há de cuidar do meu ministério, há de cuidar da igreja que é dele. Esse é o nosso Deus. Ezequias nos ensina, querido, realmente a nos posicionarmos. Ezequias é um servo do Senhor que experimentou vitórias. O Senhor nos concede vitória. Em 1 Reis 19:28, por causa do teu furor contra mim e porque a tua revolta subiu até os meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantarás terraplenos contra ela. Pelo caminho por onde vier, por essa voltará nessa cidade, não entrará, diz o Senhor. Eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. Levantando-os os assírios pela manhã cedo, viram que todos estes eram cadáveres. O nosso Deus peleja por nós. É o nosso Deus que batalha a nossa guerra. Quando o inimigo se levanta contra a sua casa, se você está firmado no Senhor, ele se levanta a seu favor. É Ele que arbitra as nossas causas. Ele é o justo juiz. Ele há de agir por cada um de nós. Ele há de nos conduzir. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nosso Deus é um Deus de guerra. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Queridos, tudo isso é uma introdução. Tudo isso é uma introdução. Tudo isso é muito lindo. Tudo isso é verdadeiro. Tudo isso é importante. É verdade. Mas eu queria realmente ministrar uma palavra à nossa vida, a nós homens. O título dessa mensagem de hoje chama: Põe tua casa em ordem. Ezequias, embora seja um homem fiel ao Senhor, permaneceu no Senhor. É um exemplo, sim, é um exemplo. É algo que nós precisamos olhar para ele e aprender dele. Sim, isso aqui tudo é verdade. Mas eu queria trazer uma reflexão para essa noite,
para que verdadeiramente nós possamos colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Em 2 Reis 21, 2 Reis 20, versículo 1 ao 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu, não é dengue não, tá, irmãos? E estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele, e ele lhe disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti, e a esta cidade defenderei, esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me curara, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá 10 graus. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, antes que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra retroceder 10 graus, pelos graus que tinham declinado no relógio do sol de Acás. Veja a experiência que Ezequias acaba de passar. Um homem íntegro, fiel ao Senhor, correto em suas coisas, pelejou no Senhor, o Senhor agiu por ele, o Senhor concedeu vitória. Da mão do Senhor aniquilou 185 mil soldados. Um homem experimentado na batalha e na dependência do Senhor. E aí chega o profeta e fala assim: olha aqui, presta atenção, põe tua casa em ordem, põe tua casa em ordem. Queridos, quando nós lemos lá o versículo de 1 Reis 18:1, que você vai ver, o templo, todo aquele contexto que Ezequias, embora ainda novo, vê lá, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, tinha 25 anos de idade, era um jovem, tinha 25 anos de idade, começou a reinar, reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Olha o que esse rei fez tão jovem: tirou os altos, quebrou as colunas e deitou debaixo de postos ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Confiou no Senhor, andou no caminho do Senhor, guardou os mandamentos, e aí vai. Queridos, ele vem de um reino ruim e ele ali escolhe, guardou no seu coração a condição de realmente servir ao Senhor.
Então ele veio, vamos falar de família. Ezequias santificou a sua época, destruiu as condições de quem estava vivendo a idolatria. Os templos profanados ele santificou ali e estabeleceu ali a comunhão, resgatou o vínculo com o Senhor, santificou a sua época, marcou a sua geração, fez a diferença. Aí me chama a atenção quando você vai no verso 20 e 21, descansou Ezequias com seus pais, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Eufisiba. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas espera aí, o que aconteceu de errado? O Senhor chegou para ele e falou assim: varão, eu te dou mais 15 anos de vida, cuida da tua casa. Passa 15 anos, ele morre e seu filho vai reinar em seu lugar, e faz o que era mal ao Senhor. E não é pouco mal não, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído. O que o pai tinha destruído, ele restaurou. Tinha destruído também, levantou altares a Baal e fez poste ídolos, como fizera Acabe, rei de Israel. Adorou a todo o exército dos céus e a serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome também. Tá bom. Veja que Manassés, filho de Ezequias, não foi um bom filho. Havia uma palavra sobre Ezequias: cuida da tua casa. O texto, a palavra não dá muita condição para nos posicionarmos. Eu não quero fazer a palavra dizer o que ela não está dizendo, mas eu posso fazer uma reflexão. Eu posso fazer algumas perguntas para mim e cada um de nós. Ezequias cuidou da sua casa? Queridos, o primeiro ministério seu, meu, de cada um de nós é a nossa casa, é a nossa família. Para cada um de nós estarmos aqui, nós dependemos que as coisas em casa estejam bem. Eu não consigo ver esse texto, entender essa história, e vejo que o filho de Manassés também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, filho e neto errando o alvo. E eu pergunto, antigamente não tinha internet, antigamente esse povo aqui não tinha WhatsApp. Se Ezequias havia destruído, limpado, preparado, esse menino cresceu na igreja, o que aconteceu? Onde que erramos? Na nossa igreja, as pessoas estão crescendo no nosso meio, e aí vai lá e faz o que é mal aos olhos do Senhor. Onde nós erramos? Em que nós erramos? Como é que está a nossa casa? Queridos, eu confesso para vocês, meu filho que tocou carrom aqui, 14 anos, um presente de Deus na minha vida. Queridos, eu tento não tirar a internet, o celular, estou sempre vigilante. Quando Deus criou o homem, por que Deus colocou coisas no jardim que o homem não poderia ter acesso? O projeto de Deus nunca foi tirar a condição do homem, de tirar o livre-arbítrio do homem. A condição nossa sempre foi de nós
escolhermos servir a Deus ou não servir, seguir a Deus ou não seguir. Eu vivo tentando ensinar o meu filho, eu não tiro, eu ensino a viver com. A internet é uma maravilha, é uma bênção, mas tem a maldição lá. A escolha aí de cada um. Eu falei da religiosidade. A religiosidade está estabelecida no nosso meio. Quantas coisas que não passam de crendice e de posicionamento religioso, não tem nada disso na Bíblia. E nós deixamos de fazer muitas coisas porque estamos amarrados. Não estou pregando contra a minha denominação, não estou pregando contra a denominação dos irmãos, de nenhuma maneira. Eu só queria que a gente realmente entendesse qual é o propósito do Senhor. O projeto do Senhor é muito maior. O projeto do Senhor é que a gente alcance vidas, não a qualquer preço. Temos uma palavra para seguir, mas o que é a palavra? Veja que eu estou com o maior cuidado aqui, porque eu não quero dizer que Ezequias não ensinou o seu filho, eu não quero dizer que Ezequias não caminhou com o seu filho, não, mas eu posso perguntar, será que caminhou? Eu não quero aqui criar uma condição, mas como é que está a nossa casa? Como é que estão os nossos filhos? Como é que estão nossos filhos espirituais? Nós achamos que está bem e não estão bem. Qual o resultado que iremos alcançar? Será que nós não seremos pegos de surpresa? Aquilo que nós deixamos para o nosso filho é um legado. Meu filho precisa saber falar da minha história. Meu pai era um homem de verdade. Os nossos filhos precisam olhar para nós e falar: meu pai é meu referencial, meu pai é meu lugar seguro, meu pai é Deus na terra. Queridos, e será como que nós temos que caminhar? Qual a surpresa que nos espera? Um homem que viveu tanta experiência, que o nosso Deus é um Deus que para o tempo em nosso favor. Nós vivemos dias hoje acelerados, corridos, por um simples, eu vou dizer aqui, capricho. Se o Senhor testificar e me falar que realmente vai me curar, eu vou crer. Você quer que anda 10 graus à sombra ou retrocede? Não, retrocede para mim que eu vou acreditar. O que mais que Deus precisa fazer para eu e você entendermos que Ele é Deus de verdade? Qual o nosso posicionamento? Queridos, põe tua casa em ordem. Com certeza eu luto as minhas lutas, eu luto as minhas dificuldades, como todos vocês. Luto, mas nós não iremos desistir. Nós precisamos atualizar nossa cabeça com muita coisa. Nós precisamos saber viver esses dias. Nós precisamos realmente ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Levar os filhos para a igreja não é educar filho, não é trazer o filho na presença do Senhor. Nós somos chamados, enquanto homens, a ser cabeça na nossa casa, a trazer estabilidade no nosso lar, permitir com que as nossas esposas estejam descansadas no Senhor, tranquilas, felizes, seguras. Nós somos chamados. Cada um de nós vive a sua luta. Cada um de nós temos os nossos desafios. Não, os mais veteranos, não me entendam mal. Meu pai também está aqui, irmãos. Pai, não me entenda mal. Não tem como eu criar 100% meu filho do jeito que meu pai me criou. São outros tempos. O Evangelho não mudou. A palavra não mudou. Mas os tempos são tão maus como antigamente, mas são diferentes.
Nós precisamos trazer um culto racional dentro da nossa casa. Nós precisamos viver uma vida no Senhor, dependente dEle. Feche os olhos. Pai Santo, Santo é teu nome. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Pai, não quero aqui, Pai, falar o que o Senhor não falou. Eu não quero, Deus, trazer uma palavra que o Senhor não me direcionou. Pai, mas que o Senhor traga um confronto sim na nossa vida, um posicionamento. Pai, mas que não seja algo para a nossa tristeza, mas para crescimento. Pai, que nós possamos, ó Deus, nesses dias, ó Pai, Deus, criar no nosso lar tranquilidade, que nós possamos pacificar as nossas casas, Deus, trazer direção aos nossos filhos, Pai, que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, importar com os nossos filhos, cuidar dessa nova geração, aprender do Senhor, na direção do Senhor. Pai, adestra a nossa mão para esses dias. Pai, adestra a nossa mão para essa batalha. Pai, nós esperamos, nós confiamos, nós dependemos do Senhor. Pai, Deus, nós aprendemos aqui essa noite que Ezequias foi um homem segundo o teu coração, e nada contrário disso, ó Deus, é verdade, porque ele é sim foi sim um grande servo, viveu experiências. Pai, nós queremos aprender e ter experiências a cada dia. Pai, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração, em nome de Jesus.
que a gente Aleluia. a posição de varão perfeito. Nós devemos nos diminuir. Sabe, querido, o Senhor só vai crescer em nossas vidas. O Senhor vai crescer nas áreas das nossas vidas quando nós começarmos a diminuir, quando nossas vontades começarem a morrer. Começa a dizer para o Senhor nessa noite: Pai, quero que o Senhor cresça na minha vida. Aleluia. Quero que o Aleluia. Senhor cresça na minha casa. Quero que o Senhor Sim, Deus. Quero que o Senhor seja tudo. Sim, Quero que o Deus. Senhor seja o meu primeiro pensamento. Aleluia. De manhã. Oh, Deus. Começa a falar com o Senhor. Oh, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu já terminei, eu vou ser breve aqui, eu queria fazer alguns pontos. Pode permanecer em pé, já vou passar a palavra para a mulher. Queridos, a palavra vem de falar para nós de pôr nossa casa em ordem. Eu vou te falar uma coisa melhor do que o Ezequias ouviu. Nós profetizamos sobre cada vida aqui hoje. Nós temos muito mais do que 15 anos para viver. Muito mais que 15 anos. Mas nós precisamos sim olhar para dentro da nossa casa. Nós sabemos que Ezequias era um bom exemplo de um cristão, servo, um homem experimentado, igual nós. Eu coloco aqui igual nós, alguém que já viveu as suas experiências. Eu queria fazer a leitura, queridos, aqui de 1 Coríntios 13. Muitas das vezes eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. Muitas das vezes nós lemos 1 Coríntios 13, imagina a nossa esposa, o casamento. Eu queria que nós realmente fizéssemos uma leitura desse texto, num outro olhar para nós, porque embora Ezequias fosse um padrão de fidelidade ao Senhor, alguma coisa aconteceu de errado. Ele não marcou a sua geração, os seus filhos não foram retos diante do Senhor. E eu creio que em 1 Coríntios 13 nós temos a direção do Senhor, a provisão do Senhor, para que tudo em nossa casa vá bem.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tira. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecia,